do Pai maior nos envolva. Que nessa noite, amado Pai, as alegrias do nosso coração, num ato de louvor e de agradecimento, todas as fibras da nossa alma se elevam até vós. Nesse hino de cântico da eterna alegria, por sermos seus filhos diletos, por estarmos reencarnados numa grande oportunidade de aprendermos. E ao querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos ensinou a orar, na simplicidade e na comunhão com o Pai. Conceda-nos, querido Mestre de amor, toda a misericórdia e todas as bênçãos para nosso coração. Ilumine nossa mente e aquiete a nossa alma, para que nessa noite aprendamos um pouquinho mais a respeito da prece, a conexão com a mente divina. Em vosso nome, Pai, em nome de Jesus, agradecidos, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite. E que assim seja. Nada mais belo, amados irmãos, que fazer as fibras da nossa alma se elevarem. Não importa a hora, não importa o dia, tampouco não importa como nós nos encontramos. O importante é que nós estejamos permanentemente em comunhão com o Pai. É por demais pedir isso, não é verdade, irmãos? Como estarmos permanentemente em comunhão com o Pai, se estamos vivenciando era de grande conturbação dentro da nossa mente, no nosso coração, como ao nosso entorno, tantas convulsões sociais que nos inquietam e nos afligem. E tantas vezes esquecemos dessa melodia mais singela, de nós estarmos em comunhão com o Pai. Comunhão que nada mais é do que uma união comum, de estarmos integrados como filhos do universo, como irmãos de todos nós, como filhos do Pai. Para fazer com que a prece, todos os dias, possa fazer nascer dentro do nosso coração essa chama que já está íncita, que já está lá, instalada. Basta apenas que a façamos brotar. Como uma linfa pura, essa água que sai cristalina de uma fonte, tal linfa está na nossa alma. Todavia, desde as nossas pretéritas vivências, que ainda não soubemos tantas coisas que precisam serem melhoradas, e algumas dissolvidas realmente, deixamos que as coisas sucedam e vamos nesse roldão do oceano das vibrações negativas, dando forma, nos desequilibrando e nos desarmonizando. Quando na realidade, um simples pausar, uma pausa, um breve instante e uma sintonia que estabelecemos numa outra faixa vibratória, por si só, já é capaz de nos colocar em comunhão com o Pai. Então o tema dessa noite, que nós vamos refletir, chamado Prece, Conexão com a Mente Divina, deste livro que Jubilate o Segue em Harmonia, para que realmente estejamos nessa harmonia dentro da nossa alma. A benfeitora espiritual Joana d'Angelo faz-nos tantas reflexões e que são basicamente instruções para o nosso comportamento e a nossa vivência. E tantas vezes, refletindo sobre essa benfeitora espiritual, vamos encontrar as orientações certas para o mundo em que nós estamos. E ela inicia, efetivamente, nos chamando a atenção para esse oceano de vibrações mentais negativas e desequilibradas. Mas, afinal de contas, onde está a nossa mente é o nosso laboratório. E é nesse laboratório da mente
que nós colocamos de uma maneira assim designada a fonte do pensamento. Todavia sabemos que o pensamento somos nós. Como espíritos, somos pensamentos. E é pelo pensamento que nós já fomos, que retornamos para a reencarnação e que viveremos pela eternidade. E cada um, nessas suas vivências, nessas suas, entre aspas, andanças pelas reencarnações, é que consegue buscar a harmonia, o reequilíbrio e novas fontes inspiradoras. Por isso mesmo, se estamos com a mente desequilibrada, e não são apenas alguns, acredito que a grande parcela, se não quase a totalidade, dos 7 bilhões de encarnados e de reencarnados que estamos no planeta Terra, um pouquinho mais de 7 bilhões, no Brasil, com 200 e poucos milhões de habitantes, conseguimos fazer com que quantos outros espíritos que estão esperando para reencarnar. E muitos de nós malbaratamos, desprezamos, esquecemos-nos que estamos vivendo uma oportunidade ímpar e que devemos aproveitá-la. Então, no meio dessa conturbação mental, é que se faz necessária a conexão, a ligação com a mente divina. E como conectar-se com Deus, com essa mente divina, é o que nós vamos caminhar nessa palestra, nessa noite. E ela diz que se ela se encontra, a mente mergulhada nesses desequilíbrios, os momentos de prece, os momentos de comunhão com o Pai Celestial, abrem essas clareiras de luz, de paz e de reconforto. Então é pela prece que nós abrimos essas clareiras nas noites escuras da nossa vida, da nossa jornada. E tantas vezes as pessoas nos dizem, mas eu não sei orar, eu não sei rezar. Como é que eu faço? E não nada é difícil. Numa das passagens, eu vou lembrar, quarta-feira, um pouquinho antes da palestra, num centro chamado Jesus de Nazaré, uma irmã falando sobre a prece, ela disse textualmente, uma frase que eu anotei porque achei demais. A prece vem do coração e depois passa para a mente. E o que nós fazemos? Exatamente o contrário. Fazemos a prece mental. Mas depois nós vamos ver que a prece também é raciocinada. Que a prece é consciente. Mas ela está no coração quando aflitos, destemperados, irados, cheios de problemas e cheios de dúvidas, a prece nos estabelece um canal fantástico dessa comunhão com o Pai. E Joana d'Ângeles, nas suas caminhadas, tantas vezes ela nos chama que essa conexão feliz com o Pai, ela deve ser sempre baseada num sentimento e numa bênção, que ela chama de unção, de bênção, carregada que nós estamos para caminhar na prece e fazer com que ela também nos modifique, nos transforme, nos deixe melhores, mais alegres, mais felizes, mais joviais, mais jovens, mais felizes, porque é assim que nós devemos ser. E você me olha, alguns descrentes, mas será que funciona mesmo? Mas e quando que eu devo rezar? Na hora do aperto? Na hora das necessidades? Eu diria que tudo é um hábito. E o hábito é um treinamento. E um hábito é uma ação. Mas quando nós começamos a evoluir, o hábito e a ação transforma-se numa atitude. E a atitude é exatamente aquela que nos caracteriza. Então nós devemos treinar, começando por quando estivermos bem. Agora, por exemplo, que você está me ouvindo, está respirando pausadamente, está sentindo essa paz que nos irradia, que nos envolve, porque estamos numa casa de oração, porque todos estamos imbuídos com o mesmo pensamento. Alguns vieram em busca da cura das enfermidades do corpo, mas para conseguir
curar o que nos causa mal-estar fisicamente, comecemos de dentro para fora. Passar pomadinha só por fora seria apenas fazer as nossas curas aparentes. E Jesus mesmo sempre nos ensinou modificar-se, transformar-se, começando de dentro para fora. Por isso que é um sentimento e é uma bênção. Também Allan Kardec sempre nos esclarece, de Joana d'Ângeles, que todos nós, encarnados e desencarnados, ela fala, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o que é esse fluido cósmico universal? Senão o pensamento. Aquilo que nos irmana. O poeta alemão, Goethe, disse de uma maneira muito didática que quando você tem uma meta, um objetivo claro e bem definido, o universo conspira a seu favor. O universo conspira a seu favor, é sobejamente conhecido por todos nós. Mas é verdade, porque nossos pensamentos, eles são mandados, numa palavra mais simples, para o espaço. E isso vai em comunhão com esse fluido cósmico universal. O meu pensamento se conecta com os pensamentos de todos aqueles que são emanados da Terra. Por isso é muito importante, meus irmãos, aprendermos bem com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós pronunciamos, porque a palavra tem poder, tem força. Se o pensamento já volita e vai para o espaço, imagine uma palavra. Então, quantas vezes que nossos pensamentos são captados por pessoas que não estão ao nosso redor? Se vocês querem um exemplo muito claro, e quiçá tenha acontecido com muitas pessoas em reuniões de trabalho, principalmente, e que você, pelo medo, pela inibição, pela timidez, você fica pensando, eu gostaria de falar, eu vou falar, eu preciso falar, eu tenho uma ideia muito bonita. Mas decorrente do medo, da ansiedade, você se cala. Mas a sua força continua e pensando, mas eu preciso falar. E o medo te segura. Passado um tempinho, alguém começa a falar e você diz, no seu pensamento, eu não acredito. Ele está dizendo exatamente aquilo que eu queria dizer. E você sai de lá frustrado, decepcionado. Por quê? Qual é essa magia, queridos? É muito fácil, você pensou, você nutriu com força aquele pensamento, até você pensou de forma, eu vou falar, mas não falou. E aquela força do seu pensamento foi para esse fluido cósmico universal. E alguém captou. E por captar, ele fez. Quantas coisas você já pensou, até escreveu, mas você não publicou. Você deixou ocultamente. E tempos passados, você percebe isso quase que de uma maneira literal, dito por outra pessoa em circunstâncias diferentes e que registrou. E que transformou o que era seu entre aspas, que você elaborou, porque também captou de outros pensamentos, percebem? É um ato contínuo de captar, de transmudar, de passar além. Então, a prece nada mais é do que essa conexão de nossa mente, do nosso pensamento, tanto encarnado quanto desencarnado. A força é a mesma. Hoje estamos aqui, não esqueça, todo mundo já sabe, desculpa a expressão todo mundo, todos nós já sabemos que nós somos espíritos vivendo no momento experiências na carne. Concorda? Isso já é claro para todos nós. Ao menos está começando a ficar claro. Então já não mais nos assustamos quando alguém diz, eu vi um espírito. Então, quando nós olhamos ao redor, estamos olhando espíritos, apenas que estamos na matéria. E que bom que estamos na matéria, porque comungamos um com o outro via palavra. Quando lá, do outro lado, não precisamos mais da palavra. Que bom, né? E momentaneamente você diz, será, meu Pai, que vão captar tudo aquilo que eu penso? Aí você fala, Senhor,
Ajude-me a mudar o pensamento. Mas hoje estamos encarnados, estamos aprendendo, meus amados irmãos. E a prece é exatamente essa comunhão. Jonathan cita o próprio Allan Kardec quando diz: para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro e vice-versa, transmitindo de um para o outro o pensamento, assim como o ar transmite o som, esse som, que é transmitido pelo ar, pelas correntes vibratórias, pelas ondas. Percebem essa grandeza? E falando de prece, vamos ver historicamente como é que ela começou. Desde as nossas eras ancestrais, começou, como diz Joana d'Angelo, o ser humano numa comunicação com o transcendente, com o fora da matéria. E toda a história nos deixa bem claro que começou primeiro pelo medo, pelo temor, da reverência para um ser como os pagãos reverenciavam, como os índios, o Deus trovão, toda a natureza, o Deus sol, o panteísmo, que tudo era Deus, era esse culto. Então, quando vinha um temporal, também era uma ameaça, era o temor. Para depois passar numa segunda fase, quando já evoluíram um pouquinho mais, passaram a adorar. A prece começou num sentido de adoração aos deuses, de cultuar esses deuses. E esse temor, passando pela adoração, obviamente foi criando o quê? Rituais. Rituais que eram feitos para agradar a divindade. Essa é a primeira, as três primeiras caminhadas. E a quarta, a decorrente do progresso intelectual, eles começaram a transformar a prece, a comunicação, no sentido de falar com Deus. Essa comunicação no sentido de conversar com Deus. Só que essa conversa, ela também se caracterizava, como eu notei aqui, por três elementos: pedidos, promessas e trocas. Então parece que sempre havia uma barganha, como se houvesse aquela barganha com Deus. Ó Pai, eu estou te pedindo, mas em troca eu te dou isso. Se você me conceder essa graça, eu farei isso. Isso é uma barganha. Como é que eu vou barganhar com Deus? Percebem? Isso é gratuidade. Ele é o Criador. Não precisa atribuir nada a Ele. Então fazer promessas a Deus, enchê-los de pedidos e fazer com que nós propomos trocas com Ele, que prece é essa? Se você me conceder, eu faço isso. É tal qual nós fazemos com as crianças. Se você tirar boa nota, eu vou te dar isso. Quando na realidade tirar boa nota é decorrente do estudo, decorrente da tarefa dele. Fazer as coisas corretas, sem barganha e sem negociação, isso não é educar. Então também a nossa prece com Deus não é de barganha, de trocas, mas é exatamente uma prece que nos leve a alma ao Criador. Tem um outro livro de Joana d'Ângelis chamado Rejubila-te em Deus. E dentro desse magistral livro de Joana d'Ângelis, ela tem um capítulo chamado A Psicologia da Oração. Que belo título, né? A Psicologia da Oração. E ela mostra nesse capítulo todo o poder que essa oração nos conduz, porque ela é capaz de nos conduzir. E ela tem uns 4 ou 5 parágrafos que vale a pena nós considerarmos. O primeiro, ouçam que coisa fantástica que ela diz, falando da psicologia da oração, que é um estágio primeiro. Todos os seres transitam vibratoriamente em faixas especiais.
Por quê? Porque é decorrente da evolução de cada um. Concorda? Podemos estar no mesmo nível escolar, ou seja, somos todos alunos, já vamos dizer assim, já estamos já graduados, já estamos numa pós-graduação, já estamos num nível mais avançado, já conseguimos aprender mais, melhorar mais, estamos num estágio evolutivo. Todavia, é individual, é uma verdade. Podemos até tratar dos mesmos temas da mesma forma, mas a evolução de cada um é o que caracteriza. E essas faixas especiais correspondem ao seu nível evolutivo, ao estágio intelecto-moral. Por isso que se fala tanto, meus amados irmãos, de nós crescermos nesses dois aspectos das nossas asas que alçam o voo, no intelecto, da compreensão, do estudo, da aprendizagem, e o intelecto moral, que é da nossa transformação, da nossa melhoria contínua. Perceberam? É fácil entender que a nossa faixa de evolução gradativa intelecto-moral, por isso que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Espírito de Verdade, concita-nos a prestarmos atenção como se fossem duas normas, que ele chama: amai-vos. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Eu já vi em carros, lá em Brasília, um decalque que poderíamos mandar fazer: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E era exatamente isso. Que essa evolução intelecto-moral do amai-vos, de compreender-se, de elevar-se, que nos denota da nossa evolução. E ela termina nesse primeiro quadro. Esse estágio das aspirações e dos atos, nos quais alimentam e constroem a nossa existência. Então é de cada um. É de cada um. Nós podemos, dentro do lar, estarmos permanentemente em oração, fazendo o Evangelho, estudando. Todavia, o que está no íntimo de cada um, no íntimo, é que faz com que cada um cresça. Podemos orar da mesma forma, termos os sentimentos de elevação da mesma forma, todavia somos diferenciados nessas faixas vibratórias de evolução. Então é necessidade de cada um. Então ela pergunta: o que seria orar? Ela diz que a oração é um mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Observe, é uma mudança para outra onda. Então a necessidade da prece é exatamente para nos propiciar essa mudança. Orar, diz Joana, é ascender na escala vibratória da sinfonia cósmica. Lindo isso. É ascender, é crescer. Mas, como seria orar? Algumas coisas ela pontua. Primeiro, orar, rezar, é abrir-se ao amor. E o amor é Deus em nós. É aquilo que está no nosso coração, é nosso sol de alegria, de amor, de sentimentos, que nós fazemos fluir. Segundo, orar é ampliar o círculo de pensamento. Quer dizer, não ficar limitado. Por isso que a prece, ela não deve ser a mesma sempre. Já perceberam? Que dentro da doutrina, eles não proíbem, pelo contrário, você pode até fazer, entre aspas, as orações já decoradas. Mas o que se pede é que quando você vai, por exemplo, fazer o Pai Nosso, que você não o faça no mesmo tom de voz, se você está fazendo em voz alta, ou pronunciando de uma forma mecânica, pensando em coisas: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Está olhando para o lado, está pensando em tanta coisa, mas mecanicamente sai da sua boca. Mas quando você diz Pai Nosso, que coisa linda, meu Pai,
Pai nosso, que estais lá, mas que estais aqui, porque o reino está dentro do meu coração. E você pensa, nos céus, o céu está dentro de mim. Seja feita, Pai. Mas você diz de uma tonalidade diferente. Então, quando Jesus ensinou, está lá em Mateus, no capítulo 6, quando os apóstolos lhe perguntaram, mestre, ensina-nos a orar. Jonadãs lhe diz que o modelo do Pai Nosso, que Jesus proferiu, é síntese que abrange todas as questões da vida do espírito imortal, que somos nós, que deve ser dita por cada um de forma consciente na importância das frases que a constituem. Então, rezar o Pai Nosso é de uma forma consciente. Mas você me diz, e eu concordo com você, mas eu faço isso de madrugada, faço sonolento, mas você está dormindo e sonolento no corpo. Seu espírito está consciente. E que esse espírito, que é consciente daquilo que está orando, está se comunicando, faz com que sua prece tenha uma outra conotação. E além do mais, além dela ser de uma forma consciente, de maneira plena de fé e alegria, por ser a comunhão com o Pai. Jesus nos ensinou de uma forma plena, consciente e de uma forma alegre. Que maravilha, né? Voltei. Ainda mais. Depois ela diz, é abrir-se ao amor, ampliar o círculo do pensamento e das emoções, liberar-se dos pensamentos habituais e dos pensamentos viciosos, a fim de criar-se novos campos de harmonia interior. Então a prece seria exatamente o que ela nos diz, que eu sintetizei: silencia as ansiedades do coração e ora com fervor. Mas em outro momento, meus amados irmãos, Cristo nos diz, quando fores a um templo orar, ou seja, vier aqui nesta casa de oração, vá primeiro e reconcilia-te com o seu irmão, com a sua irmã. Para nos dizer, e o próprio Pai Nosso, perceberam que ele é, no primeiro momento, um ato de louvor a Deus. Para no segundo momento, começa de uma forma petitória. Dai-nos hoje o pão nosso, pão da inteligência, pão do conhecimento, pão da sabedoria, pão de ter essa água límpida. Mas pede também o perdão. Perceberam? Então Jesus disse, vá primeiro em pensamento e em coração reconciliar, perdoar, perdoar-se, para que você seja da mesma forma. Aí você diz mais, e não nos deixe, Senhor, tornar a cair em tentação. Em outras variadas ocasiões, Jesus, quando propiciava a cura, diz assim, levanta-te, vá, e não tornes a errar ou pecar, para que mal maior não venha a te acontecer. Mas isso é uma forma de prece, não é verdade? É uma forma de comunhão, para dizer, você conseguiu o milagre da cura, ser curado, levanta-te, vá, mas não tornes a fazer as mesmas coisas. Mas mecanicamente pedimos a Deus, não nos deixar, que não nos deixes cair na tentação dos mesmos erros, da repetição das mesmas fragilidades. Por isso que a prece, meus amados, é aquela mais terna, e que o coração pleno, tantas vezes, de angústias, de ansiedades, de preocupações, ela nos limita a um ato petitório, a só pedir, a só pedir, a só pedir. Mas não é dessa forma. Se um ato é de louvor, se a prece é aquela que espontaneamente brota da nossa alma, pediríamos mais.
Quando surge um grande problema na nossa vida, na nossa família, no nosso entorno, nós não pedimos a Deus. E nós choramos pelas perdas, pelas angústias, pelas doenças. Acredito que essa forma do sentimento que está grande na alma é exatamente a hora de você elevar seu pensamento a Deus. Estabelecer essa sintonia com o Pai, que é a comunhão. Então também Joana d'Ângeles diz, ao orar, não se preocupe com as palavras. Por isso que tanta gente pergunta, mas como é que eu faço? Eu não sei fazer aquela oração bonita que eu ouço lá no centro, ou aquelas orações que você faz, aquelas orações que tantas pessoas dizem. Joana diz, não se preocupe com as palavras. Então deve se preocupar com o quê? O que você me responde? Obrigado. Vocês bem responderam. Preocupar-se com o sentimento que está no seu coração. E fazer a sua alma se elevar. Quando você olha para uma pessoa que você ama, e que você tem uma profunda admiração, você percebe que não precisa nem ter palavras decoradas. Você consegue falar coisas lindas, porque são expressão do seu sentimento. E as palavras que são articuladas, elas provêm da alma. Quando nós falamos, quando nós nos comunicamos no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, onde nós estivermos, faça com que sua palavra seja também um hino, seja uma oração. Aí você pergunta, mas Senhor, então devo viver permanentemente proferindo oração? Queridos, o trabalho é uma oração, o lazer é uma oração, o viver é uma oração, tudo é um cântico de louvor, de agradecimento, de súplicas, de rogativas ao Pai. Mas nós não pedimos só por nós. Porque eu ser feliz sozinho, minha alegria não é plena, não é verdade? Então a comunhão que eu estabeleço pela força da minha prece, ela é também o entorno que se movimenta. E ela faz mais adiante uma comparação muito feliz, que eu assinalei para vocês perceberem. E essa comparação, ela registra de uma obra chamada Depois da Morte, do Leon Denis, que é linda. E ele faz, nesse livro Depois da Morte, se refere ao alcance da prece, numa bela comparação com a pedra atirada às águas, fazendo com que a superfície comece a vibrar em ondulações concêntricas. Quem de nós já não atirou uma pedra num lago, num rio? Concorda? O que acontece? Começam a fazer círculos. Mas esses círculos, com o tempo, vão se diluindo, porque eles vão se propagando, mas vão se enfraquecendo. Todavia, observe o que Leon Denis nos diz com relação a essa comparação. Assim como a pedra jogada na água, assim também o fluido universal vibra pelas nossas preces e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto que as do fluido universal se sucedem ao infinito. É uma comparação que vale a pena. Jogou a pedra, provocou círculos. Aquilo que você fala provoca círculos ao nosso redor. Percebe a importância daquilo que nós dizemos. Quando você diz, você é uma pessoa maravilhosa, você é lindo, você é um querido, você é uma querida, você é filho de Deus, eu amo você. Esses círculos vibratórios são muito mais extensos do que as ondas da pedra das águas. Agora imagine quando você profere uma prece, quando você diz, fique na paz,
que as ondas do amor, das bênçãos, da comunhão com o Pai, que Jesus nesse instante te abrace. Eu te envolvo, meu irmão, minha irmã, nas vibrações mais ternas do meu coração. Eu faço com que esses círculos do meu amor circundem sua alma e que nós nos elevemos para o espaço, para o cosmos, volitando na luz, no bem e no amor. Percebe? Como isso se amplia? E no tempo de Kardec, Leon Denis diz a mesma coisa. Todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, assim como nós estamos na atmosfera terrestre. Isso há mais de 160 anos. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força de propulsão ou de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica se estabelece entre umas e outras e permite que os espíritos elevados nos influenciem e respondam aos nossos chamados, mesmo que estejam nas profundezas do espaço. Que coisa fantástica! Então não há o que negar que a prece é prodigiosa. E ela diz, Joana d'Ângeles ainda, a prece é uma conversação da alma com o Pai. Se é Pai, nós não temos mais temor. Concorda? O Pai já não está mais na nossa mente como aquela figura do pretérito, desculpe, de um velho, barbudo, casmurrento, que castigava, porque nos diziam, tome cuidado, Deus te castiga, tira a mão daí, porque Deus te castiga. Como se Deus fosse permanentemente um temor, uma ameaça. No entanto, hoje, já compreendemos, pela nossa evolução, que o Pai nos recebe. Então, ela é uma conversação. E à medida que ocorre, essa prece proporciona uma alegria inefável, tranquilizando as ansiedades da emoção que está em desgoverno. Porque nós estamos destrambelhados tantas vezes e nos desarmonizamos. Então, pela prece, pela sintonia e pela comunhão, nós voltamos. Aí você errou, você simplesmente diz, Pai, misericórdia, perdoe-me. É um filho que diz ao Pai, eu errei. Perdoe-me. E esse bálsamo da súplica estabeleceu. E Jesus disse, qual é o pai que dá um escorpião, uma cobra, a um filho quando ele pede um pão? Pai concede amor quando é pai. Percebem? E tem o sentido de louvor e de gratidão por tudo. E ela continua, uma coisa que eu já disse há pouco. Para os indivíduos espiritualizados, que seriam esses? Não os desencarnados, por favor. Espiritualizados somos nós. Quando conscientemente estudamos, aprendemos, refletimos, amadurecemos, queremos o bem, praticamos o bem e já o fazemos com mais espontaneidade. Já o fazemos com mais amor. E já não alimentamos mais tantos pensamentos do mal. Já conseguimos desligar o televisor. Já conseguimos baixar os volumes dos rádios, das estações violentas de ódio. Quando nós já fechamos nossos olhos da carne, não para não ver, mas para mudar a sintonia. Quando nós já conseguimos mudar a frequência, meus amados irmãos, de na hora das nossas refeições, não ligarmos nos noticiários. Porque geralmente, o café da manhã às 7 horas, ou um pouquinho antes também, está passando o noticiário.
Ao meio-dia vem jornal. Às 19 horas, às 20 horas também tem jornais. E as notícias são todas maravilhosas, não é verdade, meus irmãos? Não há nada de violência, pelo contrário. Então, na hora que nós conseguirmos desligar esses aparelhos e fazermos a nossa refeição, aí eu olho para minha amiga, mas ela mora sozinha. Então ela desliga. E ela está em comunhão com o pensamento dela. E aquela refeição, que pode ser a mais simples, ela se transforma em alimento do corpo. Mas que cada partícula desse pão que você já abençoou, também vá e abençoe a tantos que gostariam de ter uma côdea de pão, um pedacinho de pão, um pouquinho de café, ou um pouquinho de água, porque nem água tem, nem café, e nem um pedacinho de pão, porque passam fome, e você se alimenta, e você reclama tantas vezes que o alimento não é aquilo que você esperava. Quando cada partícula desse alimento, e o próprio Cristo na Santa Ceia, numa imagem muito simbólica, partiu o pão e o deu a seus discípulos. Ele não cortou, ele partiu com as suas mãos para dizer que estava marcado aquele pão com o sentimento mais terno dele, o Cristo, compartilhando e compartilhando com os irmãos o mesmo pão que era a prece, que era um ato de louvor. Então, para nós que já estamos nos espiritualizando, que já despertamos para uma realidade mais transcendental, porque tudo isso aqui é efêmero, é transitório, é passageiro, nada é nosso, meus queridos irmãos. O corpo nos é uma vestidura emprestada, que deixaremos, e somos espíritos imortais. Então, orar já não é um ato, orar é uma atitude. Ato é um ato impensado, inconsciente. Atitude é mental, é consciente, é racional. E ela diz num grifo, orar seria como a respiração da alma. Queridos, poderíamos falar o tempo todo desta frase. Orar é como a respiração da alma. Nós respiramos sem pensar, concorda? Mecanicamente não. É do nosso corpo biológico que o faz, na grandiosidade do Criador que nos concedeu, de todos os nossos órgãos funcionarem de uma maneira equilibrada. Que lindo isso! E nós destruímos nossos órgãos vitais pelos maus pensamentos, pelos pensamentos não retos, não direcionados, não conduzidos para o bem, e criamos as nossas doenças, as nossas enfermidades. E isto é muito sério, meus irmãos. Mas tão sério que tantas vezes, por esses pensamentos doentios, nós quebramos o elo dessa comunhão. Mas entre nós e o Pai, há os benfeitores, os espíritos mais elevados, os espíritos mais puros, que captam os nossos pedidos, as nossas súplicas, e os levam ao Criador. Não sou eu. E ela nos chama a atenção que tantas e tantas vezes, quando estamos convulsionados, desequilibrados, desarmonizados, as nossas preces muitas e muitas vezes são negativas, prejudiciais. Será? Então ela nos diz: não exteriorizarás, ou seja, não falarás vibrações morbíferas, ou seja, doentias, que estimulam o surgimento e a multiplicação das viroses desgastantes, que vêm dizimando a sociedade, vítima de ódios, das más notícias, dos crimes e do lado terrível do pessimismo que se alastra. Não é isso que está acontecendo? E ela explica: eis que nós devemos tomar muito cuidado,
com relação aos nossos pensamentos negativos e vibrações doentias, pois a frequência desses estados mentais abre campo para a instalação de diversas viroses, doenças, que são respostas do organismo em face da absorção do lixo mental que bombardeia as mentes habituadas a acompanhar o pesado fato. Meus queridos, isso é muito sério. Este capítulo daria horas e mais horas de um estudo sério, aprofundado, para nós percebermos o quão importante é estabelecermos pela prece a conexão via pensamento com o Pai. Em outro belíssimo livro, intitulado Filho de Deus, no capítulo 24, que ela intitula Oração em Ti, eu pontuei algumas coisas que eu recebi graciosamente de uma amiga. A comunicação com Deus é uma forma de estabelecer uma ponte de duas vias. Achei lindo. Por onde sigam uma via, por onde sigam nossos apelos, nossas rogativas, nossos pedidos, nossas súplicas, e por onde retornam na outra via as respostas que vêm do alto. Percebe que coisa linda? Se a comunicação ela é feita de mão dupla, de duas vias, uma que vai e a outra que retorna, então numa, diz Joana d'Angelis, transitam nossos apelos, nossas súplicas, e pela outra via retornam as respostas das nossas súplicas. A oração é o mais forte estímulo que a alma pode dispor para se elevar, para se plenificar. E ela diz, a oração é luz que dissipa as sombras, é pão nutriente na escassez, é força quando estamos fracos, na debilidade, e é gozo, é prazer, é alegria na paisagem solitária, erma do nosso abandono, da nossa solidão, das nossas depressões, dos nossos abandonos. E finalmente, ela nos diz, faze da oração um hábito. E deixa que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária. E à medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, faça-o jovial e feliz. Então, meus amados, orar é exatamente isso aqui. É nosso rosto jovial. É nosso rosto cheio de lágrimas, mas feliz porque estamos em comunhão com o Pai. É o coração partido, dilacerado, diante das partidas dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos. É nosso coração chagado diante de tanta tristeza ao nosso redor. É um coração que também está partido por tanta violência, por tanto desamor, por tanto egoísmo. Todavia, nós que estamos nos plenificando pela oração, somos capazes de dizer de uma maneira muito terna, muito feliz, muito jovial, ó Pai, acenda em mim o farol do amor, porque você está, Pai, no meu coração. Faça, Pai, que cada um dos meus irmãos aqui presentes, que me olham, que me ouvem, que sentem as vibrações da minha alma, também sejam tocados. E na sintonia da prece, do amor que se eleva, nosso pensamento se engrandece de força, de bem, de paz e de luz. Ó Pai, que eu seja irmão dos meus irmãos, que eu seja fraternal, que eu seja solidário, que eu seja compreensivo, que eu seja manso e humilde, que eu seja um instrumento da sua paz, que por onde eu andar, Pai, as pessoas sintam o perfume da minha alma, da alma
que é alegre, da alma que é feliz, da alma que ora com a sinceridade, tal qual uma criança que se joga em seus braços, Pai, para dizer: acuda, Pai, a humanidade que está em desamor. E ao mesmo tempo que me levo a Ti, Pai, que eu seja oportunidade de bem para todos, que eu possa ser comunhão, união e felicidade, ao invés de ser desamor, descrença, ao invés de anuviar, que eu desanuvie os semblantes, ao invés de entristecer, que eu alegre, ao invés de reclamar, que eu cante, ao invés de dizer não, que eu faça um sim, ao invés de ser reativo, que eu seja ativo, ao invés de reagir, que eu haja, Pai, para que em mim haja a mudança, que em mim e dentro de mim haja transformação, e que você, Pai, por intermédio de Jesus, que me compreende e me carrega, me leve até vós, para que nessa noite, e hoje e sempre, haja mais paz, haja mais pão da alegria, mais pão da felicidade, mais pão do prazer de viver e de servir, para sermos servos humildes do Cristo na sua seara, abençoando e deixando a todos no bem e na paz. Que Deus nos abençoe. E muito obrigado.